Começa agora Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. No ar, Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Olá, bem-vindos! Estamos começando mais um programa Momento Agro em. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, comunicólogo aqui da UEM-FM, e comigo está a professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Ela é diretora do Centro de Ciências Agrárias da UEM e coordenadora do projeto e do nosso programa. Professora Adriana, seja bem-vindo a mais um Momento Agro em. Obrigada, Marcelo. Eu quero aproveitar e apresentar a nossa convidada de hoje, a professora doutora Cláudia Regina Dias Arieira. Ela é professora do Departamento de Fitopatologia, especialista em nematologia, com ênfase em manejo de nematóides em diferentes culturas. A professora Cláudia também é professora da agronomia do Departamento de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual de Maringá, no nosso campus regional na cidade de Umuarama. E o nosso programa de hoje vai falar sobre manejo de nematóides e seus impactos na agricultura. E a professora Adriana já vai recepcionar a professora Cláudia fazendo a primeira pergunta. Adriana, por favor. Bem-vinda, professora Cláudia, com muito orgulho que nós recebemos você aqui no Momento Agro em. Eu vou começar com a primeira pergunta. O que são os nematóides e o que eles causam nas plantas? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada, Adriana, Marcelo, pela oportunidade. Os nematóides, eles são vermes que habitam o solo e parasitam as plantas. Então, o processo de parasitismo do nematóide vai causar severos danos ao sistema radicular da planta atacada. E por que os nematóides são popularmente chamados de inimigos ocultos? Os nematóides, eles são habitantes do solo. Em geral, parasitam as raízes. E como eles só são visíveis a microscópio, muitas vezes o sintoma que o nematóide ocasiona às plantas é confundido com outros problemas da agricultura, principalmente com problemas de deficiência nutricional ou fungos de solo. Por isso, muitas vezes o produtor não consegue identificar que o problema que ele tem na lavoura é um problema de nematóide. Então, por isso a gente acaba denominando como inimigo oculto. E os nematóides atingem as plantas? E de que plantas nós estamos falando? Principalmente as daqui da nossa região. Na verdade, os nematóides que a gente tem muito comum aqui no Paraná, Meloidogene, Pratilencos, que são nematóides nativos do Brasil, eles têm gama de hospedeiro muito ampla. Então, eles parasitam praticamente todas as plantas cultivadas. Então, Meloidogene, por exemplo, é muito difícil nós encontrarmos uma planta que não seja suscetível. Um exemplo seria a braquiária, uma das poucas plantas que não é parasitada pelo nematóide Meloidogene. Já o Pratilencos tem uma gama de hospedeiro ainda maior, o que dificulta muito depois no manejo, porque eles parasitam espécies de plantas anuais, perenes, semiperenes, hortaliças em geral, frutíferas em geral, plantas daninhas, né, as plantas invasoras. Então, todas são suscetíveis a nematóides. E qual é o prejuízo, Cláudia, que os nematóides eles causam aí à agricultura brasileira? Nós temos estimativas, não sabemos o quão isso pode chegar perto do real ou não. Os números estimados, né, são de aproximadamente 32 bilhões de reais na agricultura nacional, sendo aproximadamente 4 bilhões de dólares na cultura da soja, 3,2 bilhões de dólares na cultura da cana-de-açúcar e depois vem o café, as hortaliças, principalmente cenoura e batata, como as plantas que mais sofrem com os prejuízos ocasionados por nematóides. E como são os diagnósticos de nematóides, né? Por observação, por exames, cultura? Este é um dos nossos grandes desafios, o diagnóstico de nematóide, porque como nós comentamos, eles são conhecidos como inimigo oculto. Então, muitas vezes o produtor não consegue observar que aquele problema
é nematóide. Mas uma característica, os nematóides ocorrem nas áreas em reboleiras, em manchas, geralmente mancha circular ou manchas mais alongadas, mas em manchas. Então, nestes casos, o correto diagnóstico deve ser feito pela coleta de solo e raiz da planta sintomática e o envio de amostras para um laboratório de nematologia, né, um laboratório de análise de nematóides. E falando sobre as estratégias de combate aos nematóides, o que é o controle biológico e o que são as práticas sustentáveis ou conservacionistas? Quando a gente fala de controle de nematóide, a gente vai ter ali 4 pilares no controle de nematóide, que é o controle químico, biológico, o genético e o cultural. O genético é o uso de cultivares resistentes, que é um grande desafio porque nós praticamente não temos cultivares resistentes aos nematóides. O químico é o uso de nematicidas, moléculas químicas sintéticas. Os biológicos é o uso de micro-organismo para controlar nematóide. E o cultural são as práticas conservacionistas. Então, o manejo de nematóide, ele é bastante... a gente tem visto ele como um dos manejos mais sustentáveis que nós temos, porque ele se baseia principalmente no manejo cultural, né, esse manejo com plantas em rotação de cultura, cobertura do solo e o controle biológico. O controle biológico hoje, ele é dominante no Brasil. Eu acho que é um dos setores de manejo fitossanitário na agricultura que mais usa produto biológico. Nós não temos uma estimativa bastante sólida destes números, mas na soja mais de 80% do manejo é feito com controle biológico e baseia-se no uso de fungos e bactérias que são habitantes naturais do solo, mas que são isolados, testados e aqueles que são eficientes são produzidos em larga escala, então volta para o mercado como nematicida biológico. Hoje, só para você ter uma ideia, Adriano, o Ministério da Agricultura tem aproximadamente 50 produtos biológicos registrados para controle de nematóides. Controle biológico hoje no Brasil, dentro da agricultura, ele é destaque no mundo, né? O Brasil faz muito controle biológico e um dos líderes deste mercado é o mercado nematicida. E já aproveitando então, o nematicida, que é, né, uma espécie de pesticida, ele é 100% biológico e qual é a vantagem para a agricultura? Quando a gente fala em nematicida, nós temos o grupo dos nematicidas químicos e o grupo dos nematicidas biológicos. Então, como nós comentamos, né, os biológicos, eles predominam, não são exclusivos. Nós temos químicos e biológicos. Qual é a vantagem de usar um produto biológico? Hoje nós temos produtos biológicos com vida de prateleira, são organismos vivos, então no passado a gente tinha que ter muito cuidado no armazenamento, no transporte, na aplicação. Hoje tem formulados com vida de prateleira, vida de armazenamento bastante longa, né? Então eles aguentam bem também o tratamento de semente, o tratamento de sulco, então o que era visto no passado como desvantagem já não existe mais. Agora, a vantagem de usar o biológico seria uma manejo sustentável, o menor impacto sobre todos os habitantes, a biologia do solo como um todo. E junto com os biológicos, a gente acaba trazendo outras práticas sustentáveis, né? Como, por exemplo, um sistema de plantio direto, plantas de cobertura, que também auxiliam no controle. E hoje nós temos ainda que citar uma outra vantagem, que é o residual. O que a gente chama de residual? Quanto tempo que aquele produto permanece ativo ali no solo. Então, um químico, ele vai ter um residual de 15, 20, 25 dias, conforme o princípio ativo. Já o biológico, a gente tem residual de 60, 80 dias. Mas sempre lembrando que mesmo sendo um agente biológico que vive naturalmente nos nossos solos, nós precisamos reintroduzir em todas as safras que nós fazemos, ou seja, eu vou fazer o controle biológico de nematóides na soja, como exemplo, ou em qualquer outra cultura, todos os anos. E como se dão, Cláudia, as parcerias e pesquisas da UEM com os produtores rurais, com as empresas de nematicidas, cooperativas, né? A gente trabalha bastante em parceria com as cooperativas regionais, então ajudando na montagem de experimentos para testar os produtos. A gente trabalha com auxílio em dias de campo,
levando informação para os produtores. Então, se a gente pegar alguns exemplos, por exemplo, existem cooperativas que trabalham com dia de campo exclusivo para produtor, que não é tipo exposição, é levar informação para os produtores. E nesses dias de campo, a gente chega a atender 3.000 produtores, especificamente falando com eles em mini palestras, em uma semana. Então, a gente consegue atingir um público bem interessante, né? Eu vejo que as cooperativas têm feito bem esse papel de nos ajudar no intercâmbio entre a universidade e o produtor. E a gente trabalha com parceria via instituto, o ITAM, com diversas empresas do setor privado também, avaliando os produtos que vão vir para o mercado. Então, dos nematicidas que entram no mercado todos os anos, a UEM participa da avaliação de pelo menos 50%, 60% dos nematicidas que entram no mercado. E, além disso, as cooperativas regionais gostam de validar essas informações dentro dos cooperados dela. Então, a gente também auxilia nessa validação desses produtos quando vão entrar nas cooperativas. É o UEM cumprindo o seu papel aí. Exatamente. De extensão. Exatamente. Nós temos que sair um pouco do nosso centro da pesquisa e do ensino e arrumar uma forma de atingir o produtor. E eu vejo no Paraná as cooperativas como importantes parceiras nesse papel. E, Cláudia, para saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas na UEM, nessa área, né, os seus trabalhos, como que o produtor ou mesmo, né, quem tiver interesse pode ter acesso? Pode entrar em contato diretamente comigo, né, via instituição. Hoje a gente usa muito mais o WhatsApp. Eu atendo todos, tento pelo menos atender todos os produtores que me procuram, pedindo um auxílio para indicação de manejo, ajudar a montar sistemas de manejo. A gente tenta atender todos os que têm problema na nossa região, né? Eu tenho as redes sociais, mas eu não trabalho muito com a parte de divulgação. Nós temos no Instagram e no Facebook a página da Nematologia Brasileira, onde são também divulgados vários eventos. Muito bem, estamos terminando mais um Momento Agro UEM, e a nossa convidada de hoje foi a professora doutora Cláudia Regina Dias Arieira. Ela é professora de fitopatologia, especialista em nematologia, com ênfase em manejo de nematóides em diferentes culturas. A professora Cláudia é professora de agronomia do Departamento de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual de Maringá, no campus da UEM, na cidade de Umuarama. Hoje, no nosso programa, falamos de manejo de nematóides e seus impactos na agricultura. Professora Cláudia, prazer em recebê-la. Muito obrigado. Muito obrigada. O programa tem a participação da acadêmica de comunicação e multimeios da UEM, a Natasha Queiroz, o jornalista André Scarati, na mesa de áudio Everton Vieira. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, comunicólogo aqui da UEM FM, e comigo a professora doutora Adriana Aparecida Pinto, que é diretora do Centro de Ciências Agrárias da UEM, é coordenadora do projeto e minha parceira no programa. Professora Adriana, obrigado mais uma vez e até o próximo Momento Agro UEM. Obrigada, Marcelo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Você ouviu Momento Agro UEM, cultivando a informação e a pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente, você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados.